Imagina receber cartas do homem mais poderoso do país. Mas para além de assuntos de Estado, a gente tá falando de juras de amor desesperadas e súplicas por perdão. Eu sou a Nicole e nesse vídeo a gente vai abrir o baú de segredos do Dom Pedro I e descobrir também que o coração do imperador ardia perigosamente por uma moça. Só que ela não era imperatriz. Nesse momento assim tão delicado da história, a corte pegava fogo nos bastidores. Nesse vídeo você vai ver toda a história dos amantes na íntegra, passar por todas as suas fases e desavenças e tudo isso ilustrado por suas respectivas cartas. Polêmicas cartas. E eu duvido você não ficar pro final, porque essa história facilmente seria roteiro de um filme digno de Oscar. Mas relaxa, é o puro suco da história do Brasil. Já deixa aqui pra mim o seu gostei, porque eu sei que depois você vai esquecer. Por isso que eu tô te lembrando. Conteúdo assim exige muito tempo, tanto de pesquisa quanto organização, é muito tempo de estudo e dedicação. Por isso eu venho pedir seu apoio. Se você puder, eu adoraria receber seu patrocínio pra continuar criando esse tipo de conteúdo. Assim você vai valorizar ainda mais essa criadora e professora Nicole que vos fala. E qualquer valor é muito bem quisto. Dito isso, vamos pra mais escandalosa fofoca da alta sociedade brasileira. Nosso imperador era casado com a Leopoldina. Era uma mulher inteligentíssima, mais até que o Dom Pedro. Ela inclusive servia de intérprete para ele nas grandes negociações internacionais. E era uma mulher super recatada, super elegante e principalmente agia com muita sabedoria perante a todos os vexames que o Dom Pedro submetia a coitada. Como ela era muito carinhosa e muito quista por todo o povo brasileiro, ela foi uma mulher tão grande que ela vai ganhar um vídeo especial aqui no canal só pra ela, nada mais justo. Vídeo esse que você não vai perder porque você vai se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Então vamos guardar as nossas palavras de respeito e admiração para um momento mais digno, não num vídeo sobre a amante do marido dela, né? Pelo amor de Deus. Amante essa que inclusive foi acusada de ser responsável pela morte da imperatriz, viu? Sim, são muitas camadas e nesse vídeo a gente vai conhecer cada uma delas. Dom Pedro, como bom traste que era, tinha que ir lá e chifrar a coitada diversas vezes. Na cara dura. Não foram poucas as situações em que o Dom Pedro não se fez um bom marido. Isso causava muita revolta no povo brasileiro porque a Leopoldina ela era como uma mãe. E a corte toda já tinha todo o desprezo pelo casalzinho ilegal Dom Pedro e Domitila. Ele conheceu a Domitila num dos passeios que ele fez a São Paulo. E desde então o imperador ficou encantado pela moça e quis fazer dela sua amante. Lembrando que isso aconteceu poucos dias antes da independência do Brasil. Vamos dar agora uma atençãozinha pro passado, pra história da Domitila. De onde surgiu essa moça tão contestável da sociedade brasileira? Domitila, Demetília, Dimitília nasceu numa família de elite na cidade de São Paulo. Embora ela tenha descendência europeia, ela não nasceu na Europa. E é importante lembrar que naquele tempo existia uma rixa entre a nobreza de quem tinha nascido na Europa e quem era um provinciano no Brasil. Quem não tinha nascido na Europa era considerado de certa forma inferior, o que levou a Domitila desde cedo a lidar com os maus olhares das pessoas, sabe? Ela não teve, assim, uma criação tão voltada para a intelectualidade. Não escrevia ou lia muito bem, mas sabia. E quando ela tinha 15 anos, ela casou com um militar de 24. O nome dele era Felício Pinto Coelho de Mendonça, e eles tiveram 3 filhos juntos. Só que assim, ele não era nenhum príncipe encantado. Domitila casou mal porque ele era um cara muito grosseiro. Teve gente que comparou ele com um cavalo, pra você ter noção. E digo mais, ele fazia a Domitila servir a mesa como se ela fosse uma simples serviçal. Só que isso era um desaforo imenso. Gente, a Domitila vinha de uma família rica. Ela tinha dinheiro e tinha berço. Servir a mesa era pra ofender. Além do fato de que o regime na época era o regime escravista. Então naquela época era comum que os escravizados fizessem essas coisas. Mas isso era só o começo. Ele batia muito nela. E ele sequer era um bom marido porque ele não sustentava a casa direito. E faltavam coisas básicas para ele e para os filhos. Comida e roupa. E para piorar, ele pedia dinheiro para a cidade inteira falando que era para sustentar a família, mas a Domitila mesma nunca viu a cor desse dinheiro. E a Domitila vinha de uma família rica, então ela tinha um certo amparo sempre que ela passava por essas necessidades. O marido dela, inclusive, dormia com uma faca do lado da cabeceira para poder ameaçar ela durante a noite. E para completar, ele também chegou a falsificar a assinatura dela para poder vender algumas propriedades. Mas calma, a Domitila conseguiu sair da casa dele para voltar a morar com os pais por um breve período de tempo. Porque, claro, ele foi atrás dela e chegou e disse que tinha mudado, que agora era um anjo de pessoa. E eu não preciso nem dizer que isso é pura conversa fiada. O comportamento horrível dele voltou a ser rotina, mas pra fechar a história dos dois, a gente tem agora várias versões de um mesmo fato. Uns dizem que ela tinha ido ver uma prima, outros disseram que ela tinha ido só buscar água na bica, teve gente que disse que ela foi ver um amante, mas a verdade é que, por ciúmes, o marido dela acabou indo atrás e a esfaqueou 2 vezes na barriga. A Domitila se recuperou, ficou tudo bem e finalmente
conseguiu o divórcio. Ele acabou sendo preso, mas é claro que ele não ia deixar ela em paz. Dessa vez, ele ficou atazanando ela por conta da guarda dos filhos. Porém, ela nunca permitiu que seus filhos fossem levados e, inclusive, permaneceram com ela no período em que ela foi amante do imperador. O Pedrinho já era casado fazia 5 anos quando ele conheceu a sua mais famosa amante, lá nas ruas de São Paulo. Tem um relato que diz que ele a viu sendo carregada ali por seus respectivos escravizados e ele tomou o lugar de um deles, dizendo que ele queria ver qual era o peso da moça. E então se apaixonaram e mantiveram essa relação. E no começo era tudo muito tranquilo, não tinha ciúme, não tinha briga. O Pedrinho falava pra ela que ele era só dela e de mais ninguém. Mas houve um episódio bastante engraçado. Poucos dias depois de conhecer a Domitila, ele simplesmente foi esbofetado na cara por uma escravizada. E o motivo eu te conto, ele tinha tentado agarrar ela no meio da rua, poucos dias depois de ter dormido com a Domitila pela primeira vez. Se a Domitila ficou sabendo, não sabemos. Enfim, depois de ter proclamado a independência, o imperador retornou para o Rio, deixando a Domitila em São Paulo, só que os dois continuaram trocando carta. E ela, claro, adorava se deliciar com essas palavras. É importante lembrar que naquela época não era uma coisa assim tão escondida que o imperador tivesse amantes, isso era quase que consenso. Então assim, a Domitila não precisava ficar escondendo da família, até mesmo porque naquela época as mulheres eram propriedades até então do pai. Até que chegou então uma carta do Dom Pedro para o pai da Domitila que dizia simplesmente: "Então, doutor, sua filha meio que está grávida de mim." E aí não teve jeito, o Pedrinho logo falou que a Domitila e toda a família dela podiam ir para o Rio de Janeiro para desfrutar dos seus cuidados. Assim, o imperador ia garantir que nada faltasse para nenhum deles. O fato engraçado é que ninguém mais soube dessa gravidez. Se a criança nasceu, não se sabe. Se isso era só uma mentira da Domitila para conquistar o Dom Pedro, ou se os dois inventaram isso juntos, ninguém sabe. Mas assim, a princípio, a relação dos dois era mais discreta. Quem era próximo deles acabava sabendo de tudo, mas eles não ficavam se expondo assim para todo mundo descaradamente, não. Ainda. Então Dom Pedro pedia pro irmão da Domitila ir acompanhar ela nos eventos. Só que o Dom Pedro queria muito que a Domitila se sentisse e se vestisse muito bem. Ele dava para ela as melhores roupas, as melhores joias, inclusive algumas pessoas relatam que muitas vezes a Domitila estava mais bem vestida que a própria imperatriz. E além de tudo, o Dom Pedro também desviava presentes que eram para Leopoldina para dar para Domitila. Ai, ai. Tem essa carta aqui que ele mandou para ela. "Desejando eu que quando Messê apareça publicamente, apareças bem vestida e decente." Aí ele manda essa peça de touquinha mais renda, para que as mande fazerem um vestido com guarnições brancas na última moda. E como Messê não saberá fazer, bom, será bom que Boaventura a leve à casa da modista Madame Josephine, para que ela lhe tome medida e saia uma obra boa. Espero que isto faça para se apresentar na glória, enervando todas que lá aparecerem. Então já dá para ter uma pequena noção do quão ácido era esse romance dos dois. Mas é importante citar um episódio que é muito determinante para o nosso entendimento. O nosso imperador nunca foi lá um homem muito fiel. Ele traía muito a esposa com suas amantes. Sim, amantes, no plural. Domitila não era a única, mas ele também traía as amantes. E nesse caso a situação foi muito absurda, vamos a ela. Tudo estava pleno em novembro de 1823, até que nasce o sobrinho da Domitila. Só que o sobrinho dela era filho do amante dela. Então sim, o Pedrinho traiu a Domitila com a irmã dela. E não bastando isso, também engravidou. Essa história resultou em muita coisa, até numa tentativa de homicídio. A carruagem da irmã dela um dia foi abordada durante um trajeto. Foi uma emboscada onde a carruagem dela simplesmente foi alvejada a tiros e pedradas. E a irmã da Domitila falou bem assim: "Foi um dos meus irmãos", e apontando assim para Domitila, insinuando que foi ela. Dom Pedro amava a Domitila e tudo mais, só que isso ele não podia aceitar, isso era um absurdo. E ele simplesmente pediu que ela fosse exilada na Europa. "Ordena Sua Majestade Imperial que Vossa Excelência, embarcando no bergantim português 13 de maio, siga para Portugal ou para qualquer outro país estrangeiro que Vossa Excelência escolha, ficando Vossa Excelência na inteligência que deverá partir o mais tardar até o dia 3 ou 4 de setembro, próximo futuro, levando Vossa Excelência em sua companhia, além de 2 irmãos, aquelas pessoas que quiser. Outrora, mandou o mesmo Augusto Senhor participar a Vossa Excelência que nada perderá das honras, regalias ou pensões e de tudo aquilo que Sua Majestade Imperial lhe mandava dar, bem como a de seus irmãos." Então assim, apesar de ser exilada, ele não ia deixar de dar para ela o dinheiro que ele dava para ela mensalmente. Nem ela e nem os irmãos perderiam nada. Só não poderiam mais ficar na corte porque, né? Só que em 23 de maio de 1824 nasceu a primeira filha do casal, a Isabel, ou como o próprio Dom Pedro gosta de chamar, Belinha.
ou Bela de vez em quando. E ele era um pai super preocupado, sempre perguntava por ela se ela estava bem de saúde, e acabou que as autoridades sugeriram que ela fosse um pouco depois, porque ela tinha acabado de ganhar neném e essa viagem seria muito arriscada para a saúde dela e da Belinha. Dom Pedro falou, ó, beleza, pode demorar um pouquinho, vai. Mas antes de ela sair, de fato, o casal acabou fazendo as pazes e a Domitila não precisou mais ir embora. 4 meses após o nascimento dela, a Domitila deu de ir no teatrinho. Mais especificamente, o Teatrinho Constitucional São Pedro. E quando ela estava para entrar no estabelecimento, ela foi barrada. Disseram para ela que ela não possuía um convite e, portanto, não poderia entrar. Então ficou aquele climão, todo mundo ficou olhando e ela passou aquela vergonha em público. Mas assim que o Dom Pedro soube, ele se retirou do local imediatamente e ele simplesmente fechou o teatro. Sim, o teatro agora não pode mais operar. Só que eles ainda não iam perdoar ela. Num belo dia, o Dom Pedro pediu para que eles levassem a Domitila para as comemorações de Páscoa, que iriam acontecer na Capela Imperial. E lá estava repleto das outras damas da corte. Só que naquela época já tinha ali um burburinho de que o Dom Pedro tinha uma amante e que aquela amante seria a Domitila. As moças ficaram super constrangidas, simplesmente levantaram e se retiraram do local, deixando a Domitila sozinha ali. Sabendo que ela tinha passado essa vergonha de novo, o imperador não ficou calado não. Pasme, ele nomeou a Domitila dama camarista da imperatriz. Ou seja, ele deu para ela mais poder do que qualquer outra dama ali tinha. Onde ele chegou a dizer, tenho muita glória de punir por ti e pela tua honra. Mas não apenas isso, ele também mandou instalar uma tranca na tribuna. Então a entrada estava proibida e ninguém conseguiria passar até a Domitila chegar. Meu amor, já esta tarde começam os desavergonhados a saber quem eu sou e quem me ser. E quanto eu a estimo. Mandei pôr uma fechadura na porta das tribunas, para se fechar a porta que não será aberta, venha quem vier, enquanto Messê não vier. E assim ficam todos sem lugar. Além disso, hei de tratar os maridos de bonito modo, e eu lhe prometo que mais nada hão de fazer aos amores. Deste seu desvelado, constante, fiel, agradecido e verdadeiro amante. E ele ainda escreveu o seguinte na lateral da carta. São 3 horas. Vou jantar. Messê, venha para a tribuna às 6 horas. Para que se ponha bem em prática o plano. Então assim, ele era super apaixonado. Escuta só o que ele escreveu para ela. Desejo, pelo muito que me interesso pela sua saúde, que me mande dizer como passou do seu incômodo da cabeça, e juntamente como passou a nossa Belinha, que de Messê será inseparável até ter idade de aprender e Messê querer. Eu, graças a Deus, passei menos mal, mas ainda acordei com dores de cabeça e nos olhos. Acho-me agora melhor. Ontem mesmo fiz amor de matrimônio para que hoje, se Messê estiver melhor e com disposição, fazer o nosso amor por devoção. Aceite meu benzinho, meu amor, meu encanto, meu tudo, coração constante desse seu fiel amante. O demonão. Então, em meio aos seus deveres e obrigações reais, o Dom Pedro sempre arrumava tempo para cuidar dos seus rolos. O Stuart até agora não veio. Não sei se por culpa de Luiz José não ter lhe dado meu recado. Agora mandei o sargento ver se ele vem. E não podendo eu sair sem receber a notícia, estimaria que Messê me viesse acompanhar. E depois de falar ao homem ou saber que ele não vem, iremos ambos para sua casa. Seu amante, etc., o imperador. PS. Estou munido bastante. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Outra carta. Meu amor, aí vai a coleira. Se eu puder aprontar até amanhã às 10 horas, muito bem. Quando não, ficará para outra ocasião. A imperatriz já está assistida. Dou-lhe parte para que diga a seu pai que Yoshiko saiu mais antigo que o filho de Francisco Antônio. Até a noite, que conversaremos e nos apalparemos por dentro e por fora. Não deixe este que é seu verdadeiro, constante, fiel e agradecido amante do coração. Em 1825, o Brasil passava por um processo chamado Guerra da Cisplatina. Você provavelmente já ouviu isso na escola. Então, o Dom Pedro acabou por organizar uma viagem para buscar apoio. E essa viagem seria para a Bahia, só que geralmente essas viagens eram uma expedição curta, com poucas pessoas, só para tratar de negócios. Mas essa não. Ele teve a brilhante ideia de levar a esposa, filha, 70 convidados e entre eles a sua amante Domitila. Sim, junto com a imperatriz. E enquanto a Leopoldina evitava qualquer contato com o marido porque ela nem gostava dele mais, a Domitila sentava e jantava do lado dele. A Domitila chegou a dormir na mesma casa que o imperador, enquanto a Leopoldina não quis dormir junto, ela quis uma casa separada só pra ela. Mas em público era outra história, eles tinham que se comportar como marido e mulher. Então assim, a Leopoldina até sentava do lado do imperador, só que a Domitila ia no banco de trás. Posteriormente, ela teve o seu título elevado e tornou-se Marquesa de Santos.
E a Domitila acabou perdendo o pai. E tem gente que diga que o Dom Pedro passou um mês fora de casa. Mas tem gente que falou assim, foi só 2 dias. Mas, de qualquer forma, isso fez a Leopoldina surtar. Ela ameaçou colocar o Dom Pedro na rua e voltar para a Europa, para a casa dos pais. Então, assim, com tanto desgosto recorrente, ela foi ficando cada vez mais frágil da saúde. Foi ficando depressiva e, para completar, ela estava grávida do imperador de novo. E ela foi deixada no palácio por Dom Pedro enquanto ele ia resolver alguns assuntos de guerra. Tem alguns comentários que dizem que, na verdade, antes de sair para viajar, o Dom Pedro teria agredido a imperatriz. E isso acabou fazendo com que ela passasse por um aborto 1 semana depois do imperador partir. E depois disso ela não voltou a ficar consciente, cada vez mais frágil e infelizmente faleceu 9 dias depois. E a Leopoldina chegou a dizer, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tenho a dizer-te, mas faltam-me forças para lembrar de tão horroroso atentado que sem dúvida seria a causa da minha morte. E tem outros relatos que dizem outros motivos pelos quais a Domitila também teria sido responsável. Uma vez dama camarista, tem relatos que dizem que ela impediu que os filhos da Leopoldina fossem vê-la. Então assim, com tanto boato, a população nunca ia deixar isso passar em branco. A casa da Domitila foi apedrejada. E o imperador, assim que ele foi informado da morte da esposa, ele retornou para casa. Mas assim, o que ele disse num poema foi: ela me amava com o maior amor. Eu, nela, admirava sua honestidade. Ou seja, o imperador não amava a Leopoldina de fato, ele tinha só admiração. E as informações acerca do luto do imperador são muito incertas. Tem quem diga que ele foi visto chorando no túmulo dela, mas isso não pode ser confirmado por ninguém. Então beleza, agora o Dom Pedro criou vergonha na cara, agora ele vai largar a Domitila, né? Não. Ela, inclusive, se mudou para uma propriedade que ficava a 1,5 km da casa do imperador. E ele ainda se sentia no direito de espionar ela com uma luneta. Só que assim, o imperador não pode ficar sem noiva. Alguns meses depois, ele pediu para que fossem à Europa procurar um casamento para ele. Mas é claro que havia condições. E uma delas é que a Domitila deveria ser afastada de vez da corte. E o Dom Pedro não queria ficar sem a marquesa por perto. Para piorar, ela ainda estava no 7º mês de gestação e o Dom Pedro era um ótimo pai, super preocupado, não quis que nada acontecesse com elas. Inclusive, foi pouco depois disso que aconteceu aquele episódio que eu disse lá atrás, da irmã da Domitila, sabe? Então, climão. Todo mundo super tenso ali na corte. A Domitila ficava assim, Dom Pedro ficava assim. Mas um belo dia eles estavam lá no teatro e o Dom Pedro acenou pra ela e tudo voltou a ficar bem novamente. O clima de tensão sumiu. Só que assim, as pessoas viram e todo mundo já ficou louco. Gente, precisamos arrumar uma esposa pro imperador pra ontem. E aquele ano nada foi fácil pra ele. Além da situação da guerra, a procura por uma esposa tava deixando o cara maluco. Agora a gente entra num período que a gente vê as cartas mais passionais do Dom Pedro. E a gente consegue ver que assim, ele tá claramente desconcertado. Minha filha, eu não sei com expressões de peça perdão do quanto te mortifiquei ontem, mas tu, melhor que eu, sabes o que custa roer ciúmes em silêncio. E sabes mais que eles fazem desesperar a ponto de que se chega até desejar a matar e morrer. Eu tenho-te tanto amor que não sei até que ponto. Umas vezes me arrebata de prazer, outras de raiva. Eu conheço minhas esquisitices. Que hei de fazer? Paciência. Eu, meu bem, não temo de ti nenhuma infidelidade. Mas há circunstâncias e ocorrências e azares que às vezes fazem perder o juízo, excitar-me o ciúme, gerar-se a raiva, perpetrarem-se loucuras e até mesmo coisas que só o desespero pode sugerir. Tudo isto tem me acontecido e tem dilacerado o coração já quase acabado deste teu filho. Filha, uma prova da tua parte para me convencer de que tu não gostas mais de tua prima do que de mim, e dando-ma tu, então poderei ficar dissuadido da desconfiança de tu a estimares mais do que a mim. Tu há de me mandar o anel que tua prima lhe deu, e eu te restituirei à noite. Se me fazes isso, ficarei mais descansado, e poderá gozar de mais algum sossego este feliz, e mais que infeliz, amante fiel, constante, blá blá blá. E esse anel deu uma treta. Ela de fato chegou a mandar o anel pro Dom Pedro, só que ele falou assim, não, você tá mentindo, não é esse o anel. Só que depois ele foi reconhecer o que estava errado, falou, eita, desculpa galera, errei aqui. Perdão, tava com ciúmes. Só que ele continua o drama. Sou teu, tu és minha, e peço-te, para que tu vejas o quanto te amo, que tu me faças todas as infidelidades que eu te fizer. Que então teu coração ficaria descansado dentro deste teu peito que está pronto a receber o golpe dado por ti. Eu já não sei o que digo, estou a modo de maluco. Só quero apertar-te essa noite contra o meu peito ou de certo acabo doido, ou não sei como. Eu me estranho a mim mesmo, acho-me de tal modo com a cabeça batida que eu não falo, ou falando contigo falo que não tenho razão alguma. Sou teu, acaba-me com esta triste vida. Ela é tua, era da pátria, ela me atormenta. Só sou infeliz.
À noite direi o que jamais poderei esconder. Eita, Pedrinho sabia ludibriar as pessoas, vai. Além do que, ele fez uma lista de combinados para tentar deixar a relação mais saudável. Filha, não te escrevi logo de manhã, pois que haverão 4 horas que daí tinha vindo. E poderia parecer mangação perguntar-te como passaste. O que agora faço, ao mesmo tempo que te apresento as condições que me parecem serem iguais. Primeira, mútua confiança de parte a parte. Segunda, poder cada um de nós fazer o que lhe parecer, uma vez que guarde fidelidade ao outro. 3. Não darmos ouvidos, o que nunca fiz, a ninguém. 4. Não haverem ciúmes desordenados, e sim só os que forem bem fundados e compatíveis com o bem viver, e conforme a toda condição que os destrói de per si. 5. Podemos sair a passeios, estarmos fora, conversarmos, contando uma vez que seja sustentada a segunda. Teu filho, etc., imperador, como a gente pode ver, ele vai ali comendo pelas beiradas até reconquistar a confiança. Filha, eu hoje estou muito terno e muito macio. Desejo saber se tu estimarias que este teu grosseiro, mas teu muito amigo lá fosse. O meu desejo é este, de ir lá hoje, mas temo não se encontre a tua vontade em oposição. Eu espero que tu me mandes dizer que não deixes de estimar que eu vá lá hoje às 9h30 para as 10. Se isto me fizeres, eu me reputarei muito feliz. Ele era determinado e não desistia assim tão fácil. Que culpas posso eu de tu seres tão desconfiada sem razão? Que precisão tens tu de tomares tanto interesse por mim que não queres que vá te ver hoje? Eu, filha, hei de ir lá hoje. E só deixarei de fazer se tu assim me ordenas positivamente. O que tomarei como estares mal com este teu filho que tanto te ama e estima. Tu não deitaste pérola fora. Teu filho sabe apreciar teus incômodos e cumprimentos para com ele. Eu lá vou ainda que me leve o diabo, pois morrendo por ti, morro contente, e deixarei os meus inimigos satisfeitos. Adeus, filha, até às 10. Agora, pessoal, a gente vai invadir um pouco a intimidade dos dois. Essa carta aqui, ela é muito pessoal, mas você vai ficar chocado. Olha, eu, esta manhã, espremi tua coisa. Você entendeu? E deitou uma lágrima maior do que ontem, parecendo depois de enxuta na camisa, goma de polvilho exatamente. Mas não tenho ardor nem inflamação, nem coisa que me faça descoroçar de todo. Apesar de que, quando eu andei sossegado e contigo, nunca tive nada. Eu, o que respondo, é que tal nunca tive quando andava contigo. O portador, que é José Pequeno, tem ordem de pedir a Manuel Inglês uma das seringas de prata da imperatriz, e escondidamente levar-ta por cautela. Eu amanhã te escreverei para participar de como vou, e te remeterei uma receita para que no caso, desgraça, que te tenha aparecido alguma coisa, tu deites seringadas com a tal seringa. Se você não entendeu, ele estava preocupado de ter contraído alguma coisa, e estava preocupado também de ter passado para Domitila. A seringa que ele se refere era um objeto que o pessoal usava antigamente para fazer a higiene íntima feminina. Dom Pedro simplesmente achou prudente pegar essa seringa da imperatriz e mandar entregar para Domitila usar caso ela tivesse contraído alguma coisa dele. Só que assim, com as pessoas especulando e tudo, o casamento do Dom Pedro estava super em risco, até porque ele tinha recebido não de proposta que ele nem fez. E o imperador, quando foi informado que a reputação dele na Europa estava esse caco, ele escreveu o seguinte para Domitila: eu não desejo que meu casamento seja frustrado por causa da marquesa. E se a marquesa estivesse na minha delicada posição, de certo com seu gênio, se ainda não perdes, faria pior. Ele ordenou para Domitila que ela deixasse a corte. E ele ficou cobrando ela várias vezes. Só que isso irrita qualquer um, e ela também ficou irritada. Estimo a saúde de Vossa Majestade, e Vossa Majestade sabe muito bem que se eu vou fazer este passeio, é só para lhe fazer a vontade. Não que eu tal tensões tivera de sair daqui para parte alguma. Sim, senhor, não posso ir para o mês que vem, e sim nos princípios de julho. Não sou destas de saco às costas, já lhe faço esta vontade, e assim peço-lhe que não me mortifique mais. Mas o imperador continuou pressionando. Sustente sempre aquela palavra que uma vez der, e não faça rodeios. Veja bem a quem a dá, e qual é a magnitude do negócio, que é dependente do cumprimento de sua palavra. E você acha que a marquesa ia se deixar vencer? Perdoe-me que lhe diga isso. Eu não preciso de conselhos. Não sou como Vossa Majestade. As minhas respostas são todas nascidas do meu coração. Ao Grecinó, eu sempre disse que sairia nos princípios de julho. E se ele te disse o contrário disso, mentiu. Sairei até o fim deste mês que vem. E Deus permita sejam feitas todas as suas vontades, assim como eu as faço. Eu tive criação, sei conservar a minha palavra, e sou de Vossa Majestade, criada e obrigada Marquesa de Santos. E ela não para.
Revogue-lhe que mandasse dizer por quanto tempo quererá que eu esteja separada da minha casa. Ora nisso pode ter coração. Enquanto falarem e dizerem que eu não vou, seria melhor dizerem-lhe outras coisas que eu devia dizer. Eu sairei. Não se mortifique com a minha jornada. Eu tenho paciência para lhe aturar tudo, e tomava já vê-lo de mulher, porque só assim descansarei de sofrer tantos incômodos. E como o imperador estava lá pressionando, ela responde: não busco pretexto ou privilégios para interromper a minha viagem. Sei cumprir o que prometo. Provera a Deus que vossa majestade assim fosse. Eu hei de sair até o fim do mês, e peço-lhe que não me incomode mais. E finalmente ela partiu. Só que ela ficou esperando que o imperador se arrependesse, que ele mandasse ela voltar, que ele estava com saudade. Mas quando isso não ocorreu, ela mandou o seguinte: creio ter cumprido meu degredo, e persuadida que vossa majestade já não se lembra de mim, o que prova a falta de cartas suas, tomo a resolução de retirar-me daqui até o dia 23 deste mês. E creio que não ofendo e nem pretendo incomodar a vossa majestade. Eu o respeitarei sempre como meu soberano e meu amo. Viverei em minha casa como qualquer outra pessoa. Dom Pedro, de fato, tinha parado de responder à marquesa. Mas assim que a filha nasceu e ela falou que ia voltar para a corte, ele não perdeu tempo. Isso aqui ele mandou para a mãe da Domitila, tá? Uma pessoa que saiu do nada por meu respeito devia, por um reconhecimento eterno, fazer o que lhe tenho pedido. Seu fim é inteiramente se opor ao meu casamento, mas eu lhe declaro muito expressamente que se a marquesa se apresentar no Rio sem ordem minha, eu suspendo-lhe as mesadas, a ela e a toda pessoa de sua família que influi para este sucesso, bem como a demito de dama e privo de entrarem no paço seus parentes. A mãe da Domitila teve que pedir desculpas. Sinto, meu senhor, e sinto n'alma, que uma produção de meu desgraçado ventre viesse ao mundo para dar motivos de inquietação à vossa majestade. E o Dom Pedro estava cada vez mais desmotivado, ele não conseguia ninguém para casar. Então, em 1929, ele falou: pode voltar, Domitila. Ela chegou no dia 29 de abril. O problema é que no dia seguinte, finalmente conseguiram casar o Pedrinho. Quem aceitou foi a Amélia. Ela era neta da primeira esposa do Napoleão. Era uma menina doce, simpática, muito carismática e bastante jovem. E assim que o acordo de casamento foi firmado, Dom Pedro foi para Botafogo para que ele pudesse se afastar de vez da Domitila. E diante disso, sabendo do casamento, a Domitila não teve outra escolha e teve que se retirar. Só que dessa vez ela foi um pouco mais receptiva. Eu parto esta madrugada, e seja-me permitido ainda esta vez beijar as mãos de vossa majestade por meio desta, já que os meus infortúnios e a minha má estrela me roubaram o prazer de fazer pessoalmente. Pedirei constantemente ao céu que prospere e faça venturoso ao meu imperador, enquanto a Marquesa de Santos, senhor, pede por último a vossa majestade que, esquecendo como ela tantos desgostos, se lembre só mesmo a despeito das intrigas, e ela, em qualquer parte que esteja, saberá conservar dignamente o lugar a que vossa majestade a elevou. Assim como ela só se lembrará do muito que deve a vossa majestade. Que Deus vigie e proteja, como todos precisamos. E assim a Domitila volta definitivamente para São Paulo. Agora o Dom Pedro que se propôs a ser um bom marido. Seria Dona Amélia muito feliz e respeitada não fosse a seguinte declaração do imperador. Um motivo completamente inusitado. Veja, isso aqui ele falou para um amigo, tá? Agora, já propósito firme de não se não em casa, não só por motivos de religião, mas até porque para o pôr assim, e ele desenhou um bem duro lá, mas até que para o pôr assim, já não é pouco dificultoso. Ou seja, Dom Pedro só não queria mais trair a Amélia porque ele não dava mais conta. Mas essa história é literalmente uma novela. É isso, quando o cara quer ser um traste, não tem mulher que faça ele mudar de ideia. Muito obrigada por ter ficado até o final. Venho novamente pedir a sua inscrição e o seu apoio. Deixe um comentário aqui pra mim que eu vou adorar ouvir seu feedback. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!